Então, pessoal, olha, nós vamos, apesar de ter falado, vou dar uma repetida aqui legal, voltando. O problema aqui em questão aqui é o ajuste linear, tá? O ajuste linear. Então, ajuste linear ou interpolação. Então, se você tem um dado, tá aqui esse dado, tá? Aí tu olha para o dado. Se tu conheceres o fenômeno, um exemplo. Esse fenômeno aqui foi uma rã que saltou. Ora, se ela saltou, ela não pegou um foguete e foi embora. Ela pegou, saltou, caiu. Então, tu conhece mais ou menos que o salto da rã é parabólico. Então, quando tu conhece o fenômeno que tu está estudando e te dá mais ou menos uma ideia de que função tu está tratando, você usa o ajuste. Porque com o ajuste você diz, olha, isso aqui é uma parábola. Como é uma parábola, vai cair num sistema 3x3 e tu calcula essa função. Conhecendo essa função, você pode botar qualquer informação que esteja faltando a partir dessa função. Muito bem. Quando você toma a decisão, não, eu não quero. A decisão do ajuste tem como princípio matemático estabelecer o menor erro entre o dado real e a curva teórica. Tá. Diz assim, não, quem vai mandar? Eu não conheço esse fenômeno aí, esse fenômeno aí é muito esquisito, eu não conheço esse fenômeno. Então, quando a gente não conhece o comportamento físico, a gente não sabe como o fenômeno responde, a gente não adota o ajuste. O ajuste é quando a gente conhece mais ou menos quem é a função que representa. Ele vai deixar assim, eu vou deixar o dado mandar, a interpolação. Então, a interpolação vai ter como princípio que a equação que for passar, ela tem que passar obrigatoriamente por cima de todos os pontos. Aí nasce uma equação muito grande. E um exemplo, qual é o grau desse polinômio interpolador? Eu confiro quantos dados eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o grau desse polinômio Bianchi é a quantidade de dados menos 1. Então, fica 8 menos 7. O polinômio interpolador é do sétimo grau. Entenderam? Do sétimo grau. Muito bem. Se eu tiver um exemplo, se eu tiver um. Eu fui a campo, levantei 100 informações. E aí eu disse: não, eu vou usar interpolação. Então, o polinômio interpolador é de que grau? É a quantidade de dados menos 1, fica 100 menos 1. O polinômio interpolador tem grau 99, entendeu? Então, quanto mais dado, que vai dar maior precisão, em compensação, é maior o polinômio, tá? Depois desse polinômio, eu posso usar esse polinômio para calcular o valor interpolado, tá? Muito bem. Então, se eu ajustasse o valor 2,5, seria aqui. Se eu interpolasse o valor 2,5, seria negativo. Então, a decisão de interpolação ou ajuste é simplesmente tomado a partir do problema. O problema define que tipo de coisa é, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês uma coisa bacana aqui. Deixa eu ver se eu estou com GeoGebra aqui. Deixa eu tirar isso daqui da tela. Eu vou mostrar isso na prática, que isso é verdade usando o GeoGebra. Tem sempre o GeoGebra aqui nesse pendrive. Eu uso um GeoGebra portátil. Ele roda do pendrive, ele não precisa instalar. Ele é melhor do que o online. Então, GeoGebra. Olhem o fenômeno. Eu vou gastar uns 5 minutinhos, mas vocês vão ver uma coisa muito bonita, que é exatamente a diferença na prática dessas duas teorias, que são teorias muito importantes. Elas basicamente afetam tudo que você possa imaginar de coisa. Eu vou mandar exibir aqui uma tabela, né? Cadê a tabela?
exibir planilha, uma planilha, e eu vou trazer os dados daqui. Quem são os dados daqui? É 1 e 0,3. Só me ajuda a decorar isso aqui, que eu não. É 1 e 0,3, é isso, se eu não me engano, né? 2, 2,2, 2, 2,2, tá? 3, 0,7, 3, 0,7. A gente vai ver isso na prática, como é bonito. É 4, 4 e 7,3. 4 e 3,7. 4 e 3,7, cara. Aqui é o 5 e o 2. 5 e aqui é o 2. Muito bem. 6 e 3,1. 6, 3,1. Aqui 7 e 1,6. 7, 1,6. E o 8, que vai dar que valor? 0,7. 0,7. Muito bem. Se você fizer aqui, olha, selecionar os dados, mudou aqui no lado superior esquerdo. E aí você usa uma técnica chamada análise bivariada. Na análise bivariada, vocês estão vendo os dados, os pontinhos aqui? Estão vendo os pontinhos? Sim, O que é interessante, eu não sei se vocês sabiam isso do GeoGebra. Tu pode escolher o tipo de ajuste que você pode. Um exemplo, linear, desculpa, log, ele te dá a equação do ajuste. Eu posso estudar linear, ele chama de linear quando eu estou calculando uma reta, tá? Se eu botar polinomial, ele vai pedir o grau do polinômio. Nesse caso, ele disse que o grau é 2. Mas um exemplo, grau 2 é ajuste linear que nós fizemos. Nós dissemos que é. E se eu quiser interpolação? Eu estou dizendo que a interpolação ela pode sair do ajuste, mas qual é o grau do polinômio? Se eu tenho 8 dados, é 8 menos 1. Qual é o grau do polinômio? 8 menos 1? 7. Bora ver o que acontece se eu botar 7. Tá entendendo? Entendeu? Se eu botar grau 7, a função ajustada é a própria função interpoladora. Ó, grau 2, eu estou ajustando, e aí aqui eu estou adotando como o menor erro possível. E se eu fizer ela com grau máximo, aqui eu tenho 8 pontos, o grau máximo é 7. Eu faço o meu ajuste linear vira o quem? A função interpoladora, né? Muito bacana. Só que tem um problema. Se eu tiver 1000 dados, fui lá em campo, levantei uma equipe imensa, levantei 1000 informações. Qual é o grau do polinômio? 999. Então, você vai ter que resolver um sisteminha de 999 equações. Deu para entender? Então, a interpolação, ela nasce do ajuste quando eu considero o grau máximo do polinômio. Tu é doido? Isso aqui é uma das aplicações na prática de resolução de problema muito doida. Nessas questões que você está fazendo, você pode até usar o GeoGebra, vem para cá, é só pedir a planilha e apertar nessa análise bivariada aqui, e aqui sai o polinômio aqui embaixo, daí tu coloca o valor de x, olha, qual é o valor de x que eu quero? 2,5. Aperta e te dá o valor né? E te dá o valor exatamente da variável dependente do y, do parâmetro. Então, isso aqui é muito legal. Cara, isso aqui é filé, tá? Então, voltando à coisa.
Deu para entender que a interpolação e o ajuste, cara, é o que todos os profissionais de todas as outras áreas usam direto na prática. Então, tu pega um dado e tu vai lá, né? O cara vai, ou tu puxa lá o Python, diz qual é o grau do problema, ou tu puxa o Não, tá Pendency e muito processa o claro. dado. Vamos, Diga aí, Márcio. Deu para entender a ideia? Agora, então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a lista do exercício e vai discutir. O que vocês precisam fazer nessa atividade é ler, interpretar, identificar a variável, o parâmetro que você está estudando. Então, eu vou pegar uma atividade e eu vou ler a atividade e vocês vão me dizer qual é a variável. X é a variável Y. A Y é aquela que tu está estudando. E aí tu vai usar a matemática lá, enfiar ela no programa, roda, e aí tu vai pegar o resultado do programa e vai contextualizar na resposta. Olha, o resultado do parâmetro é esse, dentro da situação. Eu vou mostrar como seria a bronca do lado do problema. Esse tipo de aula que a gente está fazendo hoje é literalmente o que você faria se você estivesse fazendo um trabalho de TCC aí e tratando dados na biologia, na engenharia sanitária, na engenharia civil, tu está trabalhando com dados do BGE, coisa dessa natureza, entendeu? Então, nós temos aqui o problema, aí, o ajuste, deixa eu procurar o ajuste, cadê a criatividade, interpolação, está bem aqui. Isso aqui, se eu não me engano. Ó, então, nós temos aqui o nosso primeiro problema. Deixa eu cavar. A receita de uma empresa, o que ela ganha, em bilhões de reais nos primeiros 5 anos de funcionamento, estão na tabela, esqueci o verbo. Está na tabela a seguir. Então, no primeiro ano, ela tem uma receita de 0,9 bilhões. No segundo ano, ela ganhou uma receita de 1,5 bilhões. No terceiro ano, 1,9 bilhões. No quarto ano, 2,4 bilhões. No quinto ano, tu tens 3 bilhões como receita. Muito bem. Olha lá, determine a reta de ajuste do dado. Meu filho, está aqui o dado. Tu só tem que saber quem é o X e quem é o Y. Quem é o X e o Y? Eu gostaria que um voluntário me dissesse quem é o X, quem é o Y. na minha opinião, professor, o Não, X é. o Y. Não te preocupa com o X, te preocupa com o Y. Ah, Quem é o Leandro, fala, Y? pode falar, Leandro. É o ano ou é a venda? Receita. Isso, É perfeito. a O venda, que é a Y variação, professor. O Y é a venda, que é o parâmetro que tu está estudando, que é a receita. Entendeu? É a receita. O ano é a venda, é Y. Quer dizer, a venda é o Y, o ano é o X, que é o termo base. Um exemplo, no anterior aqui, vamos ver no outro, já matou, ainda já é fácil responder. E aí, quando você responder aqui, você vai dar reta e vai te perguntar qual é a receita no sexto ano. Tu tem no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Como é que você vai calcular no sexto ano? Usando a equação da reta que você calculou, entendeu? A tabela a seguir mostra os 4 anos diferentes, percentagem de estudantes americanos na última série do segundo grau que experimentaram cocaína pelo menos uma vez durante a vida. Então, o cara fez um levantamento lá na escola, e aí o percentual que fez uma experimentação dos alunos do último ano, tá aqui, do segundo grau, saindo do segundo grau, que experimentou. Ele fez uma experimentação, ele fez um levantamento em 1975, 1980, 1985 e 1990. Claro que houveram políticas. E aí, então, em 1975, dos alunos que estavam no último ano, apenas 0,1% dos alunos experimentaram cocaína.
tá? Em 1980, dos alunos que estavam no final do ensino médio, no último ano, né, final do ensino médio, 1,5 experimentou cocaína pelo menos uma vez. Em 1985, os alunos, do total dos alunos que estavam terminando o ensino médio, 1,9 experimentou cocaína. Em 1900, 5 anos depois, em 1990, de todos os alunos que estavam experimentando, que estavam estudando no ensino médio, estavam finalizando o ensino médio, quem estava no último ano, 2,4. Primeiro te pergunto, determine uma equação da reta, né, que isso aqui é valor excrescente, no caso, que melhor se ajuste os dados. Mas ele quer saber um exemplo. Geralmente a gente não dá essa dica aqui, tá? Mas a gente dá essa dica aqui para te saber da função. Qual é o percentual de pessoas que fumaram, que experimentaram pelo menos uma vez no ano de 2000, quer dizer, 10 anos depois? Então, eu pergunto, para te montar, ele já deu a dica aqui que esse é um fenômeno crescente, tanto que ele está te pedindo a reta, tá? Ele é meio cultural, ele é crescente. E aí, eu te pergunto, quem é o Y e quem é o X? O Y é o percentual. Perfeito. É o fenômeno que você está estudando. E o X? O ano. Que você pode usar o próprio número 1975, 1980, ou tu pode, como assim, aqui é ano zero, o outro vai ser 5 anos depois, o outro vai ser 5 anos depois, 0, 5, 10 e 20. Entendeu? 0, 5, 10 e 15. Ou então usa o próprio ano mesmo. Depende de tudo. O importante é tu saber que tu chegue lá. Lá no ano de 2000, tem tanto percentual que experimentou cocaína. Tá aqui a saltadora, tempo e altura. Então, essas questões, elas estão aqui para o que é. Só tem uma questão que vai fazer você pensar um pouco, por isso eu botei uma observação. O fenômeno do crescimento da poupança, ele não é linear, ele é exponencial, ele obedece a essa exponencial. Mas a teoria do ajuste, ela é polinomial. Por isso que eu botei essas transformações aqui, para você transformar a exponencial num polinômio, entendeu? Está aqui AX, esse é o A, e esse log natural de B seria o B'. E aí aqui, esse log natural de Z seria o Y'. Então, vocês dão uma olhada. Se tiverem dúvida, você vai ter que fazer uma transformação de dado. Porque você tem um fenômeno que obedece a uma expressão exponencial, e aí a teoria que define o ajuste, ela é polinomial. E aí precisa realmente dar uma ajeitada. Deu para entender a ideia, galera? Então, o dado, se você impõe o dado, está fazendo o ajuste. Se o dado decide, não, deixa comigo, ele vai pegar a interpolação. Eu posso, por meio de ajuste, fazer a interpolação? Posso, mas eu tenho que usar o grau máximo. O que é o grau máximo? É a quantidade de dados menos um ponto. Então, se eu tiver 200 dados, então o grau máximo é 199, que é o grau do polinômio. É doido, né? Tem uns fenômenos, isso é muito prático. Isso abrange todas as áreas de conhecimento. O cara resolvendo isso. Tem uma forma de resolver. Ou tu usa, eu só não sei interpolar no desmo, mas dá para fazer ajuste no desmo. Bora aqui. Deixa eu tentar pegar esse dado aqui. Deixa eu pegar esse dado aqui. Cadê o do GeoGebra? É mostrar que também dá para fazer no desmo. Eu vou copiar esse dado bem aqui e eu vou chamar aquele desmo de vocês. Estão vendo lá? Ó, DESMOS, desmo. Pá. Eu acho que eu já usei, você já usou várias vezes, calculadora, abrir a calculadora gráfica. Vou pedir uma planilha bem aqui, tá? Não foi, não foi.
Eu vou pedir uma planilha. O desmo eu consigo fazer o ajuste, tá? Deixa eu ver, eu peço uma planilha, eu vou digitar isso aqui, só para poder vocês mostrar a beleza. Então, vou pegar aqui os dados. 0,3 lá no desmo. 1, 0,3. É, caramba. 2, 2,2. 2, 2,2. Olha, os pontos já estão nascendo aqui, ó, tá? Vim aqui é 3, 0,7. 4, 2,7. 5, 2. 6, 3,1. 7, 1,6. 8, 0,7. Olha, como é fácil você dar uma analisar. Vamos dizer que é uma parábola, tá? Então, só que aqui não é x, aqui é x1, y1. Então você põe y underline 1. Vamos vamos escrever uma parábola. Quem é a parábola? Ela é a x underline 1 é a ao quadrado mais b, não é o quadrado, desculpa aqui, eu vou tirar esse quadrado aqui, bem aqui. Eu vou botar um tio, tá? B, x underline 1 mais c, pronto, já ajustei. Entenderam? Então eu poderia botar o seguinte: A mais bx underline 1, bx underline 1, mais cx underline 1 ao quadrado. Se eu continuar até o sétimo grau, olha o que vai acontecer com a função. Vai acontecer um negócio bonito. A, B, C, vamos botar D mais D, x, opa, x underline 1 ao cubo. Você vai vendo que a função vai começar a criar um negócio esquisito. Mais é x underline 1 a quarta mais fx underline 1 a quinta. Olha, já está começando a ajeitar. Aí, mais gx underline 1 a sexta. Opa! Se eu fechar, eu tenho 8 pontos. Se eu fechar 7, tem que passar por cima. Se não passar por cima, e tem que jogar de fora. H, X, underline 1. A é a hora da verdade. Epa, qual foi? O que eu errei aqui? Vamos lá. Peraí. X, tá faltando x1, x ao quadrado, x ao cubo. Vou botar aqui H. Vamos botar cá. Tá. Sabe o que aconteceu? Quando a gente coloca o E, ele entende como é neperiano. Entendeu? O E, ele reserva o neperiano. Fiquei na dúvida. Viu como é bonito? Se eu tivesse tirado o sexto, olha, bem aqui, ó, o sexto, está até o grau sétimo. Se eu tirar o sétimo, ele perde o fator, ó. Aí mais
T, X, underline 1, a sétima. O que é esse cara T aqui? T também não conta, né? W. O que eu fiz aqui? Para não aparecer. Ah, tá bem aqui, o sexto aqui, ó. Eu apaguei X underline 1 sexto. Pronto. Eita coisa linda. Então tá, pessoal, a pergunta que não quer calar. Vou aqui, vou descompartilhar e só perguntar, que tal? Deu para entender a diferença entre ajuste e interpolação? Então, para nós agora, simplesmente tu pega, não vai não é interessante a gente fazer, dá para fazer naquele programa, mas a gente só vai fazer ajuste de curva pequena, primeiro, segundo grau, tá? Então, para semana, terça-feira, aí a gente vai curtir um negócio bacana. E aí vem dois cidadãos muito doidos, que foi o Lagrange e o Newton. E aí cada um desses dois proporam um algoritmo que tu não precisa fazer um sistema de 100 equações. Ele monta e te dá o valor de forma interpolada, quer dizer, preservando o princípio de a curva que ele está calculando passar por cima de todos os pontos e te dá a informação de forma exata. Eu vou te dar o programa, vou te explicar como o programa roda. E essas duas teorias, elas, cara, é pura matemática aplicada. É você tá se vendo fazendo aí, resolvendo questões de mestrado aplicado na hidráulica, fazer interpolação de registro de solo. Você vai, né, não tem, eu não conheço a equação que represente o solo, deixar o dado mandar. É muito, é pura aplicação prática mesmo, cara. Não tem nada mais prático do que esse conteúdo que nós estamos dando agora, tá? Espero aí que tenha. Peço desculpa pela situação aí, mas infelizmente isso acontece, tá? Nas melhores famílias de Londres, né? E aí a gente mantém. Eu espero estar amanhã de manhã, eu não consigo, até meio-dia, na hora que eu estou retornando, eu pego o material que eu deixei lá no outro computador e imposto a aula passada e a essa aula. E aí sim, a gente dá aí, se houver necessidade, a gente dá uma extrapolar, dá um chute para frente. E aí a próxima a matéria vai ser a interpolação de Lagrange, que eu vou mostrar qual foi a ideia de Lagrange. Depois eu vou, na outra aula, eu vou fazer a interpolação de Newton, tá? Eu acho que na quinta-feira que vem eu não vou conseguir dar aula, só vou dar aula na terça, tá? Eu vou estar vindo, tem um evento que tem uma situação que eu não vou poder estar aqui em Belém, tá? Vou tentar. Se eu conseguir, beleza. Mas olha, daí para frente, cara, vai ser só aplicação geral. Mas essa foi só para vocês pararem para pensar mesmo, tá, pessoal? E aquela questãozinha, vocês pensam, se eu não me engano, eu tenho ela resolvida lá na sala e a explicação dela, como é que a gente brinca com esse elemento lá. Qualquer dúvida, se realmente te complicou, pode acessar o vídeo que está lá na sala. Vou até confirmar essa informação. Estou à disposição de vocês. Vou parar a coisa e pode tirar dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Deilson Moreira, tranquilo. Por enquanto, por enquanto não. Vai surgir durante a Beleza, resolução dos tá? problemas. Tranquilo. O senhor não falou da resolução, Olha, como é o que que é que para você vai colocar. fazer? Vai manter aquele padrão, né? Ele faz uma pergunta, né? E quando você roda o programa, te dá todo aquele processo matemático. É importante que você coloque o processo matemático, porque é onde a gente faz análise. Aquele processo matemático do Gauss Jordan, é tipo uma tomografia, tu encontra os problemas ali, entendeu? Tu vê todos os processos. Então aquilo tem que ir para a resolução.
Aí tu pega o final da questão, que é a resolução, e traz ela para o contexto. O cara perguntou qual é o valor tal, aí você vai lá e diz qual é o valor tal. Quem está te perguntando, entende? Tu dá significado ao resultado conforme a pergunta que é feita. Aí tu tem que responder a pergunta que está falando. Qual é o valor da altura no parâmetro tal? Ah, o valor da parâmetro na altura tal deu isso, porque eu vi na planilha, entendeu? Tu tem que botar toda aquela planilha, porque é o teu raciocínio, ali está os dados que você olha e observa o fenômeno sendo processado, o dado sendo processado. Entendeu? Então, em algum momento, por isso que é importante ele estar ali, porque você está vendo. Um exemplo, se nós não estivéssemos olhando, jamais nós íamos. Seria um ato de fé vocês reconhecerem que a quarta questão lá de Jacob era impossível, a não ser que você olhou e identificou, bem aqui não rola. E por que ele parou aqui? Ah, porque é impossível. Então, isso é uma ferramenta que você tem. Por isso que é necessário você botar lá, porque se tiver algum problema, é lá que você vai olhar, é teu registro de cálculo do processo. Espero que tenha esclarecido esse ponto crucial, tá, pessoal? Está basicamente começando aí a segunda avaliação. Claro que muita gente ainda tá entregando. Esses dias eu vou fazer a contabilização e a gente vai conversar mesmo na próxima terça-feira, tá? Se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. Alguma pergunta, Ana Luísa? Boa noite, professor. É a atriz. Eu entrei em contato com o senhor com meus Tá, problemas de postagem. Eu queria saber se o tentar senhor primeiro dar uma recebeu. olhada e eu vou mandar de novo o link. Se você conseguiu postar na sua plataforma, e aí se tá. Sim, na minha aparece Então eu como não tô, o que postado. acontece? Só que Aí é aí uma coisa o seu retorno interessante. me Eu vem vou te tudo como mandar o zero. link, porque está acontecendo com um outro aluno, a pessoa está postando, ela está enxergando o trabalho, e eu desse lado não estou enxergando. Aí o que acontece? Eu vou pegar o seu trabalho lá no formulário. Então, mais tarde, eu já estou enviando o link aqui para vocês, já vou enviar o link para vocês postarem. Já enviou? Então, é só dar uma. Que tava, Eu esse já negócio aqui enviei, estava. professor, pelo link Rolou, já. né? Eu, Na eu verdade, eu cheguei com o meu computador ainda agora. Tanto que eu estou aqui na cozinha de casa. nada. Eu não consegui montar a minha máquina. Meu computador Ah, morreu. sim. Tá de tudo bem, professor. Né? Mas agora ele voltou, eu vou poder. Na verdade, ele não voltou. Eu comprei um outro. Tive que comprar um outro. Não é a vida, né? Também nem durou muito, né, professor? Ficou Porra, 10 não, anos. pô, cara, porra, até doido, O 23 anos. o- Pior, ele tá o melhor meu do que tá o com meu 12 pendrive já. que eu tava usando. Eu tive um pendrive que durou 16 anos, olha. Queria trocar de pendrive, não conseguia, que nunca dava pau. Mas é tranquilo. Pessoal, tranquilo. O meu já tá com 12. 12, cara, é bacana. Esses pendrive Função. grandes, eu não confio muito. Até um certo tamanho, 16, eles são muito confiáveis. Então, pessoal, olha, pelo andar da carruagem, eu sei que eu acho que é melhor a gente rodar os programas. Eu não estou pensando na facilidade de vocês, não. Estou pensando que você, com exemplo, quando você for fazer o mestrado na área aplicada, o cara não vai pedir, olha, é o seguinte, prova que isso aqui não. Ele vai te dar um dado real, processa. Então você vai ter que pegar, vai na tua caixa de ferramenta de matemática, puxa o método e roda. Roda o método. É isso que a gente faz, roda método. Só que tem que saber usar o martelo, tem que saber quando usar o martelo, quando usar uma chave de boca, uma chave estrela, uma chave Phillips, uma sextavada. Tem que saber usar as ferramentas, tá? Pessoal, obrigado aí por tudo. Fiquem tranquilos. Boa Boa noite, noite, fique professor. tranquilo, tá? Na paz. Grande abraço. Deixa eu desligar aqui, Boa noite. parar o vídeo. Não, hoje. Boa noite a todos. Professor, mande o link, Ah, pelo não, amor de vou Deus. enviar.